tem mais condenação para os que se converteram ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 ao 9. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, ele livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que andam segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, na verdade não pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. No versículo 1, o apóstolo Paulo deixou bem claro que não existe mais condenação para os que se converteram ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Os que se converteram de verdade, já não vivem mais praticando as obras da carne. Porém, para os que não querem se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, vivem praticando as obras da carne, morrendo praticando as obras da carne, todos serão condenados por Jesus Cristo. Depois do julgamento serão lançados no inferno. No versículo 3, o apóstolo Paulo escreveu que era impossível o ser humano escapar da lei da condenação. Foi por isso que Deus enviou o seu único Filho para pagar para a lei do pecado. Jesus pagou na cruz o castigo que o pecador arrependido merecia. Jesus morreu na cruz no lugar do pecador arrependido, que não quer ir morar no inferno. No versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus foi a justiça para o pecador arrependido. Jesus pagou com a morte na cruz o castigo que o pecador arrependido merecia, que é a morte, depois da morte o inferno. E que também o que já foi justificado por Jesus Cristo, já não anda mais praticando as obras da carne, mas agora é guiado pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 5, o apóstolo Paulo escreveu que os que praticam as obras da carne, levam as suas vidas nas práticas pecaminosas que desagradam a Deus, não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, se recusam a abandonar a prostituição, não querem abandonar o adultério, não querem abandonar os vícios, não querem parar de crer e adorar a deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. Porém os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, levam as suas vidas na obediência da palavra de Deus. No versículo 6, o apóstolo Paulo deixou bem claro o que vai acontecer com os que andam segundo a carne, e também os que andam segundo o Espírito. Os que praticam as obras da carne, irão morrer nas práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus recebe vida e paz de espírito, porque quando o pecador arrependido se converte ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vem morar no pecador arrependido. Quando o Espírito Santo chega, a tristeza vai embora,
A depressão sai da alma do pecador arrependido. No versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu que os que praticam as obras da carne são inimigos de Deus, porque eles não querem obedecer os mandamentos de Deus. Os que praticam as obras da carne não podem agradar a Deus. Morrendo nessa situação, o inferno vai chegar. Deus não vai querer ter um inimigo dele morando lá no céu. O lugar de inimigo de Deus é o inferno. No versículo 9, o apóstolo Paulo advertiu: vocês não podem mais praticar as obras da carne. Agora vocês têm que andar fazendo a vontade do Espírito Santo de Deus. Não tem mais condenação para os que se converteram ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Para os que praticam as obras da carne, tem condenação. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo deixou bem claro que os que praticam as obras da carne irão receber o salário do pecado, será a morte, depois da morte o inferno. O pecado vai se acumulando na alma do pecador, depois a morte chega por causa do pecado, depois chega o inferno. Não tem escapatória para os que vivem nas práticas das obras da carne. Vamos ler no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 23, o que o apóstolo Paulo escreveu sobre as obras da carne, porque as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, iras, contendas, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas. Eu falo para vocês, do jeito que eu já tinha falado, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito são amor, alegria, paz, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. A maioria se recusam a abandonar as obras da carne, porque trazem prazer para o corpo, porém a recompensa vai chegar, será o inferno. O inferno será o pagamento para os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu que os que são de Cristo já crucificaram as obras da carne, já estão mortos para a prostituição, para o adultério, para os vícios, já não creem mais em deuses feitos de gesso, feitos por mãos humanas, já estão prontos para ir morar no céu com Jesus Cristo. Pense nisso, ouvinte, o pagamento vai chegar para os que praticam as obras da carne. É uma questão de tempo, é só a alma sair do corpo, com a morte do corpo, que o inferno chega. A maioria preferem o inferno porque não conhecem o inferno. Jesus falou que o inferno é assim. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. No inferno os vermes nunca morrem, e o fogo do inferno nunca se apaga. Jesus disse que o inferno existe. Os falsos profetas ensinam que o inferno não existe. Em quem você vai acreditar? Em Jesus Cristo, ou nos falsos profetas que deturpam a palavra de Deus? Você ouviu que o inferno vai chegar para os que praticam as obras da carne? As pessoas têm medo de ouvir alguém falando do inferno. Deveriam ter medo de ir morar no inferno. Isso sim. Você precisa se salvar da condenação do inferno de fogo ardente. Se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo,
Se batize do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Será condenado a quê? Será condenado a ir morar no inferno. Ponha em prática na sua vida tudo o que você ouviu nesta pregação. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou você fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Agora você pode escolher onde queres passar a sua eternidade, ou no paraíso de Deus com Jesus Cristo, ou no inferno. Os que escolheram o inferno, e já morreram, estão lá no inferno arrependidos pela péssima escolha que fizeram estando ainda vivos. Pense nisso, ouvinte.